Graça e paz. Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós nesta manhã. Tiveram uma semana de folga, não foi? Passaram domingo sem ouvir a voz da pessoa aqui, né? Espero que tenham aprendido da parte de outros professores, que tenham sido bastante edificados, que tenha sido acrescido no conhecimento do nosso Senhor para vocês. E dando continuidade, gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Amém? Zacarias, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram aos vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Amém. Vamos orar? Grande Deus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã, pela rica oportunidade que mais uma manhã o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, em Tua casa para aprender da Tua palavra. Por isso, Pai, te pedimos neste momento que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente e o nosso coração para compreender as Tuas verdades. Ó Pai, que seja o Senhor a transmitir a Tua palavra, a interpretá-la aos nossos corações e à nossa mente. Portanto, o que venha sair de mim, Senhor, não saia somente aquilo que for para a edificação da Tua igreja, para a edificação e crescimento do Teu povo. Não permita, ó Pai, que seja acrescido nada que venha de mim, mas que venha somente do Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, no nosso último encontro, nós falamos sobre a introdução, fizemos uma introdução acerca do livro, recapitulamos isso na verdade, falamos e introduzimos o estudo do livro, né? Então, nós falamos que esse livro de Zacarias é dividido em duas partes. A primeira parte, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 8. E nesse capítulo 1, nós temos duas divisões já. Apresente aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, um chamado que o profeta faz ao povo para arrependimento. E dos versículos 7 em diante, até o final do capítulo 8, são as visões que Deus concedeu a Zacarias para um propósito específico. Isso a gente vai ver detalhadamente quando a gente chegar lá. Mas na semana passada, não, no nosso último encontro, nós vimos que nesse capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 6, nós temos esse chamado. Deus fala por meio do profeta, conclamando o povo a um arrependimento. Esse arrependimento era extremamente necessário. Por quê? Porque o povo, agora que se encontrava ali em Jerusalém, era uma geração nova que eles tinham vindo do exílio. Eles eram repatriotas
de Jerusalém. Era um povo que havia sido trazido, levado de volta para a sua terra. Por quê? Porque antes, por causa do pecado dos seus pais, por causa do pecado do povo anteriormente, por terem abandonado a aliança, por terem desprezado a palavra de Deus, por terem se voltado contra o próprio Deus, por isso, como punição, o Senhor permitiu que a Babilônia os dominasse. E eles fossem exilados para a Babilônia. Então, Deus permitiu, como justiça, por causa dos seus pecados, que eles fossem levados cativos para a Babilônia, perdendo assim o seu direito à terra prometida. Tá? E tudo isso como punição pelos seus pecados. Agora, Zacarias é levantado, juntamente com o profeta Ageu, mas aqui destacamos Zacarias, porque ele agora, Deus o levanta para reanimar, para animar o povo na sua volta à terra. Eles haviam voltado, estavam prontos e determinados a reconstruir, só que problemas externos e internos não permitiram ou desanimaram o coração deles para que os propósitos, os desígnios e os deveres deles fossem realizados, que era reconstruir a cidade, reconstruir o templo e reconstruir os muros em Jerusalém. Só que o povo desanima. Fica totalmente desanimado por causa das lutas, das adversidades que vêm sobre eles, o desânimo bate à porta. O povo ainda continuava pecador. O povo continuava mal, porque eles, voltando-se apenas para a realização dos seus próprios desejos, deixaram de lado a vontade de Deus. E Deus, então, levanta os profetas Zacarias e Ageu para reanimar o povo nesta empreitada, nesta obra. Né? Vimos que o profeta Ageu, ele é levantado para edificar, para animar o povo na reconstrução física do templo. Já o profeta Zacarias, ele é levantado por Deus para reestruturar, para levantar o templo no coração do homem. Então, ele tem essa sua ação voltada para reconstruir o altar no coração do homem. O povo havia voltado para a sua terra, havia voltado para Jerusalém, mas eles precisavam entender que essa geografia não era o principal. O principal era eles, antes de qualquer outra coisa, voltar-se para Deus. Porque não adiantava eles voltarem para a sua terra, para a terra prometida, se os seus corações continuavam distantes da presença de Deus. E esses versículos do 1 ao 6 têm esse papel importante. Chamar o povo ao arrependimento, trazer para eles a memória do que aconteceu, trazer e gravar nos seus corações a importância desse arrependimento. Por quê? Porque se eles não voltassem para Deus em primeiro lugar, de nada serviria eles levantarem um templo, de nada serviriam eles reconstruírem a cidade, porque o próprio Deus não habitaria neles. Eles, o próprio povo judeu, eles tinham isso no seu coração e na sua mente, de que o templo, a arca da aliança, aquilo representava Deus no meio do seu povo. E isso, de fato, ela tem uma base. Lá no Pentateuco, em Êxodo, quando Deus estabelece para que o povo montasse um tabernáculo no meio do povo, para que eles peregrinassem por entre a terra, por entre o deserto e chegassem à terra prometida, quando Deus estabelece a construção desse tabernáculo, ela tem um foco principal, é mostrar que o próprio Deus habitava no meio do povo. Só que as pessoas interpretavam isso de uma forma literal e esqueciam da visão espiritual. Representava Deus no meio do seu povo, mas o coração do povo devia também estar com o seu Deus. Porque isso aqui não representa apenas construções. Na verdade, isso aqui representa apenas construções. Se o nosso coração não está em Deus, de nada adianta a gente vir. Se o nosso coração não está afirmado e baseado em Deus, de nada adianta a gente servir. Deus não recebe. E é isso que Deus usa Zacarias para reafirmar isso no coração do povo. Vocês precisam, antes de qualquer coisa,
voltar-se para mim. Por quê? Porque sem mim nada vocês poderão realizar. Então, nós vimos no último estudo, na nossa última aula. Está passando direitinho? Nós vimos o chamado de Zacarias, o tempo em que ele começou a sua profecia, o seu ministério, no 2º ano do rei Dário, ou seja, no ano de 520, dá-se início ao ministério de Zacarias, como também o do profeta Ageu. Vimos a forma da profecia, a palavra que Deus que veio ao profeta. Essa palavra ela não foi gerada no coração nem na mente dele, mas foi o próprio Senhor que deu a ele essa palavra para que ele pudesse entregar ao seu povo, aos seus patriotas. E vimos a genealogia. Esses pontos, por mais que a gente passe despercebido, eles são importantes para a gente compreender o texto, para a gente compreender a veracidade da palavra, que tudo que está escrito aqui, de tudo que foi revelado aqui, ela tem base bíblica, porque ela parte do próprio Deus, tá? Ela vem do próprio Deus para o seu povo. Vimos a ira do Senhor. O Senhor, versículo 2, se irou em extremo contra vossos pais. Essa ira, ela pôde ser vista, o povo viu essa realidade, essa ira de Deus sendo manifesta na destruição do templo. O povo viu a ira do Senhor sendo manifesta no seu meio, quando os muros foram queimados e derrubados, quando a maioria foram mortos a fio de espada, quando Deus permitiu que o templo fosse saqueado, todos os pertences, os materiais que havia dentro do templo fossem levados, Deus permitiu tudo isso como a manifestação da sua ira. E esse atributo de Deus, por mais que para nós seja um pouco controverso, ou até mesmo difícil de entender, é real. E ele é manifesto em toda a palavra de Deus. A gente, quando estuda a palavra de Deus, a gente vê a manifestação da ira do Senhor. A gente vê essa manifestação da ira de Deus no dilúvio, quando ele destrói todo o povo, tudo aquilo que ele havia criado e salva apenas uma família e um grupo de animais. A gente vê a manifestação da ira do Senhor quando ele resolve destruir tudo por causa da maldade do povo. Nós vemos a ira do Senhor sendo manifesta quando ele destrói Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do pecado que havia se tornado abundante no meio do povo. E isso traz para nós uma realidade de que a ira do Senhor, por mais que alguns digam e até acrescentem palavras dentro da palavra do Senhor, como que o Senhor, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é bíblico, isso não tem precedência bíblica, isso é totalmente contrário ao atributo de Deus. Por quê? A ira do Senhor, ela é manifesta contra as pessoas, sim, e a gente vê isso sendo relatado em sua palavra. É como se desse a entender que o pecado ele fosse algo abstrato, algo que a gente pudesse tocar e ser real. Mas isso não é verdade. A ira do Senhor, revelada em sua palavra, manifesta que o pecado que o homem comete é que vai trazer sim a ira do Senhor contra esse povo. Então a ira é um atributo de Deus, ele é presente e ele traz algumas verdades para isso, e eu vou destacar isso no final desses versículos que nós estamos lendo, tá certo? Versículo 3, nós temos o chamado específico à conversão. Primeiro nós temos a palavra, o tipo da palavra, quem trouxe essa palavra, por que trouxe essa palavra e em que período trouxe. Nós temos a revelação de que foi a ira de Deus que fez com que o povo fosse levado cativo por causa dos seus pecados e trazer à luz a realidade que isso é presente, que isso é real, isso não acontece uma vez ou outra, mas isso é manifesta sempre na palavra de Deus. E é isso que a gente também entende no final dos tempos que irá acontecer.
vimos essa manifestação, o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais, e a partir do versículo 3 nós temos o chamado à exortação. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos uma manifestação clara de que quem chama o povo ao arrependimento é o próprio Deus. Em nenhuma passagem bíblica, desde Gênesis até aqui, porque é aqui que a gente está estudando, a gente vê algo relacionado a que o homem vai em busca de Deus. Em nenhum momento, em nenhuma passagem, a gente vê esta descrição. Isso eu digo porque já em Gênesis, com a queda, o homem, quando peca, ele faz o quê? Ele foge, ele se esconde da presença de Deus. E Deus é quem vai até o homem buscá-lo. Isso é uma clara manifestação da graça de Deus. Desde o início nós temos a revelação, a manifestação da graça de Deus. E que graça é essa? Deus indo buscar o pecador. Deus indo buscar aquele que não deveria ser buscado, porque ele regrediu, porque ele pecou, ele desobedeceu. Mas a graça de Deus veio ao homem, porque ele vai em busca dos pecadores. A graça de Deus é manifesta quando ele vai em busca do perdido. A graça de Deus é manifesta quando eu e você nós não merecíamos e ele veio ao nosso encontro. Ninguém aqui pode arrogar ou dizer da sua boca que você foi ao encontro do Senhor, porque isso é mentira. Em todos os momentos é Deus que sai em busca do seu povo, do arrependido. É Ele que torna o nosso coração, transforma o nosso coração de pedra e dá um coração de carne. É Ele que nos torna sensíveis à sua presença. É Ele, somente Ele, que nos leva de volta para Ele mesmo. Porque nada que possamos fazer seria capaz de realizar tal obra. A própria palavra diz que até os nossos atos, os nossos serviços são para Deus trapo de imundícia. Então, vemos a manifestação da graça do Senhor, porque é Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que chama o pecador ao arrependimento. Tornai-vos a mim. Veja que é uma autoridade. Há uma ordem expressa. Tornai-vos para mim. Deus nos chama, Deus vos chama, Deus vos chamou e Ele chama tantos outros. Tornem-se para mim, venham para mim. É uma ordem que o próprio Deus declara. E há também uma promessa mediante essa ordem que Ele declara. Se vocês vierem até mim, venham até mim. Tornem-se, voltem-se para mim. Por quê? Porque se vocês voltarem para mim, tenham certeza que eu me voltarei para vocês. Manifestação pura da graça do Senhor. Aqui demonstra que os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados, aquilo em que nossos atos afligiam, maltratavam o nosso Deus, Ele perdoa. A palavra de Deus nos garante, a gente já viu isso lá no profeta Miqueias, Ele lança no mar do esquecimento. E quando Ele lança, está lançado. Então, Ele é gracioso para conosco, porque Ele nos chama ao arrependimento e ainda nos garante uma promessa de que Ele será conosco. Por quê? Porque Ele mesmo perdoou os nossos pecados. Ele mesmo leva para o mar do esquecimento todos os nossos atos falhos e nos dá uma nova oportunidade de vida. E essa nova oportunidade de vida nos leva para viver uma vida de louvor, graça, retidão e gratidão ao nosso Deus. Não é mais uma vida como você vivia antes, mas era uma nova vida. Mais uma vez, a graça sendo manifesta por meio da sua palavra. E essa graça, vocês observem que não é no Novo Testamento, não. Ela já é revelada para o seu povo, para o povo de Deus, já no Antigo Testamento.
tornai-vos a mim, se arrependam de todo o vosso coração. Por quê? Porque certamente eu serei convosco, eu voltarei o meu rosto para vocês, farei brilhar a minha luz sobre vocês. É esta a realidade que o Senhor nos chama. E outro ponto que nós podemos destacar aqui é a autoridade dessas palavras. Veja que ele é repetido 3 vezes, que quem é que diz? O Senhor dos Exércitos. Não é o profeta Zacarias, não é fruto da imagem, da percepção, do conhecimento, de tudo aquilo que Deus trouxe ao seu coração, mas é uma revelação do próprio Deus. O Senhor dos Exércitos diz, não é qualquer Deus, não é qualquer Senhor, não é qualquer homem ou qualquer outra pessoa, é o próprio Deus que garante essas palavras. Então, se Ele garante, então eu posso crer que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que diz. Então, essa ordem que Ele me dá de voltar para Ele, de me arrepender dos meus pecados, é real. Por quê? Porque Ele me chama a viver isso de uma forma integral e Ele me garante que se eu fizer isso, Ele, o próprio Deus, o próprio Senhor dos Exércitos estará comigo. E não é qualquer homem que minta, que nos engane, que nos iluda. É o próprio Deus que garante tais coisas. A autoridade, o poder de Deus são manifestos aqui. Há uma autoridade nessa palavra. Por quê? Porque quem diz, quem promete, quem chama e quem garante é o próprio Deus. É o próprio Senhor que nos garante esta realidade. Aí Ele vai trazer a partir de então a memória do povo, porque é uma nova geração que está na terra, que volta para a terra. Não é mais aquele grupo que saiu da terra, mas é a geração que nasceu e cresceu no exílio, que agora está voltando. Aí Ele vai trazer à memória, esse chamado ao arrependimento, Ele vai trazer à memória porque há necessidade desse arrependimento. Ora, Deus está me chamando para me arrepender. Mas se eu sou nécio, né? Se eu sou tardio em compreender as coisas de Deus, por que eu preciso me arrepender? Aí, antes mesmo que seja lançada essa pergunta, o próprio Deus já se compromete em explicar. Por que eu preciso me arrepender? Aí Ele vai dizer, não sejais como os vossos pais, a quem clamavam. Não sejais como os vossos pais. A primeira declaração que ele dá aqui, não sejam como eles. E o que é que os pais fizeram? Aí a gente já viu isso, a gente já estudou isso com os profetas anteriores, que já foram estudados e ensinados aqui. A gente também tem isso na própria literatura, na própria palavra. Se você não viu, não acompanhou, precisa entender mais, aí eu convido você a ler os livros anteriores, os livros históricos, você vai compreender toda essa realidade. Mas só para a gente trazer a nossa memória aqui, já que o Senhor faz isso com o seu povo, vamos trazer a memória aqui. Convido vocês a abrir o livro de Salmos, número 78. Amém? Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Eu não vou ler todo porque é extenso, mas fica aqui a oportunidade para vocês lerem, tá certo? Mas aqui há uma exortação do salmista, na verdade há uma declaração do salmista, exortando para que o povo conheça a sua palavra, para que o povo conheça a palavra de Deus, para que o povo conheça as parábolas, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E
isso que eles ouviram e escutam seja para conhecimento e que seja para repassar isso às outras gerações. Esse conhecimento acerca da lei de Deus e dos seus atos, ele não deve ficar somente na sua geração. É um papel do povo de Deus repassar e transmitir essa verdade, tudo o que aconteceu, às gerações futuras. Então, é nosso papel ensinar aos nossos filhos e ensinar os nossos filhos a ensinar os seus filhos. E se você não tem filho, é papel seu ensinar os outros irmãos, você fazer discípulos. É papel seu ensinar àqueles que não conhecem, àqueles que não têm essa oportunidade de que a gente tem aqui. Por mais que seja uma ideia absurda, eu soube de um testemunho de pessoas que são de igrejas evangélicas, protestantes, mas que não têm estudo bíblico. Igrejas que não têm, dentro da liturgia do seu culto, o estudo da escola dominical, o estudo bíblico da escola dominical. Aí você para dizer, mas como é que pode uma igreja protestante, evangélica, que tem como papel principal ensinar as verdades de Deus para o seu povo, e não fazem isso? Né? Por mais absurda que seja a ideia, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, a gente muitas vezes gera até no nosso coração essa ideia de que é da igreja, então deve saber. Mas muitas não têm essa oportunidade de conhecer. E aqueles que conhecem, é papel destes transmitir a palavra de Deus para os outros. Tanto para os seus irmãos, para que todos conheçam da verdade de Deus, como também anunciar àqueles que não conhecem a palavra de Deus. É nosso papel. Esse salmo que eu citei aqui, o Salmo 78, ele vai trazer as providências, os atos de Deus na história. É uma revelação que o salmista traz ao povo sobre os atos de Deus na história. Ele vai mostrar como Deus salvou o seu povo no meio da história, por meio da história. E isso é papel. Ele inicia esse salmo dizendo que é papel do povo de Deus transmitir isso. Certo? Aí, voltando para a ideia do que os pais fizeram, né? Eu convido vocês a abrirem o livro de Daniel, profeta Daniel. Daniel capítulo 9. Todos acharam? Amém? No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor,
A nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Aqui nós temos uma oração que Daniel faz mediante aos acontecimentos. Ele lê a palavra, ele lê a mensagem dos profetas e ele interpreta o tempo que Deus havia determinado para que o povo sofresse o seu castigo, a punição. E ele diz que, mediante a leitura que ele fez, o tempo dos 70 anos se abreviava. Estava perto do fim. Então, mediante a essa realidade, o que é que ele faz? Ele vai à presença do Senhor e clama. Só que, não sei se prestaram atenção ao teor da oração que ele faz. Ele se coloca junto com o povo pecador, ele clama a Deus por misericórdia, e ele clama ciente de que Deus atenderia não por causa da justiça dele, ou por causa da justiça do povo que agora se encontrava no exílio, ou porque, ó Senhor, já terminou o tempo, vem e socorre. Não. Ele faz isso mediante, crendo, tendo fé de que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Ele ora e clama para que Deus atenda a sua própria palavra, para que Deus cumpra aquilo que Ele mesmo prometeu ao seu povo. E ele faz e se humilha perante Deus, sendo como representante de todo o povo, para que Deus tenha misericórdia, porque ele sabe, o povo, a partir de então do exílio, entendeu, aprendeu que aquilo que aconteceu, aquilo que sobreveio a eles, era justamente a punição de Deus por conta do pecado do povo. Então, nós vimos ali, mesmo que de uma forma bem sucinta, bem resumida, Daniel reconhecendo o pecado do povo, né? O seu pecado, o pecado do seu povo. Ele reconhece que, por causa
das suas transgressões, mesmo Deus tendo manifestado a sua bondade, mesmo Deus tendo demonstrado a sua soberania, o seu poder, mesmo lembrando desde quando Deus chamou um povo para si, que Deus tem manifestado isso ao seu povo, de uma forma clara e intensa, o povo se voltou contra Deus. Então, qual foi o pecado dos pais? Não terem fé, terem desviado da verdade de Deus, terem quebrado a sua aliança que eles mesmos haviam feito para com Deus. E eles buscaram outros deuses, eles negaram-se a cumprir a palavra de Deus, e tudo isso trouxe para eles a ira do Senhor. Se você for ler lá Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos e as maldições que são manifestas pela própria parte de Deus acerca da aliança. Se vocês cumprirem a aliança que vocês mesmos se comprometem, virão as bênçãos. Aí são descritas as bênçãos. Porém, se vocês se voltarem contra a aliança, se vocês não cumprirem essa aliança, o que acontecerá? Virá maldição. E isso que aconteceu para com o povo é justamente a manifestação da ira de Deus, porque quebraram a aliança. Mas mesmo Deus sendo fiel e justo, permite que mesmo o homem, mesmo o povo quebrando a aliança, ele permanece fiel a ela. Não ao povo, mas a ele mesmo, porque ele é fiel à sua própria palavra. Ele não pode negar a si mesmo. E ele mesmo se colocou numa condição de maldição, caso ele viesse a quebrar essa aliança. Pode dizer, irmão. É. Uhum. É. É. É verdade. É. Essa é uma marca, esse tipo de oração é a marca de alguém que tem amor, que tem zelo por Deus e por sua palavra, e tem amor por toda a obra que Deus realizou, né? Isso é uma marca presente. A questão da oração, né? O povo de Deus é chamado a orar, e esse tipo de oração, e a gente vê tantos outros modelos de oração, tão belos quanto esse de Daniel. O cerne aqui de Daniel é por causa da situação em que ele se encontrava, e como também o povo de Deus se encontrava, e a forma como ele orou, né? A forma como ele se dispôs e quebrantou o seu coração perante o Senhor. Eu ia falar um pouco sobre essa questão de oração, mas eu vou deixar isso para frente, porque é uma coisa que está relacionada à primeira visão. Tá certo? Aí sobre isso, a gente detalha um pouquinho mais na frente, para não estar falando coisas antes do tempo, tá? Que geralmente eu faço isso, eu falo coisa e depois vou ter que repetir, tá? Mas essa é a realidade, a gente vai mostrar mais um pouquinho. Mas o que eu quis trazer com essa oração de Daniel é justamente a questão da oração de um servo de Deus e do reconhecimento do pecado. E ele se coloca como intermediador com o povo, do povo para com Deus. Nós pecamos, né? Ele reconhece isso também. Nós pecamos contra ti. Nós cometemos injustiça. A ti pertence a ira, Senhor, a justiça, mas a nós somente o corado e vergonha, porque nós pecamos.
nós pecamos. Todos nós pecamos. E isso traz a ideia de que os vossos pais. Aí, voltando para Zacarias, ele diz: não sejais como os vossos pais, que fizeram o quê? Abandonaram a minha aliança, se voltaram contra mim, desprezaram a minha palavra e não creram, não tiveram fé nas minhas palavras. Não sejam como estes. Por quê? A quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam. Não sejam como eles. E eles sobreveio esse mal, a minha ira sobreveio para eles. Eles não estavam inocentes da minha vontade. Eu enviei para eles profetas em meu nome, homens que falaram por mim, para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para mim, para que eles voltassem para a aliança e cumprissem ela. Mas o que aconteceu? Não ouviram e nem me atenderam. Aqui se assemelha muito às palavras do profeta Jeremias, que é uma queixa constante dele no seu livro. Eita, quase não sai. No seu livro. Ele fala isso constantemente. Falei, mas não me ouviram. Falei, porém não me atenderam. Semelhante à queixa de Jeremias, o próprio Deus faz essa queixa contra o povo. Eles sofreram a punição não de forma inocente, porque eu mandei mensageiros. Eu avisei. Eu pedi para que eles se convertessem. Porém, não me ouviram e nem me atenderam. Vossos pais, onde estão? Aí, essas perguntas retóricas, aquelas perguntas que vêm para ferir mesmo, para machucar você, não é com o intuito que você responda, mas que você crie esse conceito na sua cabeça, para que você pense acerca disso. Enviei profetas a seus pais, eles pecaram contra mim, não ouviram minha voz e nem me atenderam. E agora, onde é que eles estão? Mortos. Por quê? Por causa da minha ira. Onde eles estão? E os profetas, acaso eles vão viver para sempre? Estes mesmos que eu levantei para anunciar a minha palavra, para anunciar o meu desejo para o meu povo, onde é que eles estão agora? Eles são eternos? Não. Também morreram. Aí agora vem um contraste, versículo 6. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, os homens morreram, aqueles que Deus usou como receptáculo para enviar e anunciar a sua palavra, estes morreram. Contudo, a palavra de Deus, ela permanece eterna. Ela é imutável. Ela é de geração a geração. Nada se perde. Nada se perde e nem se transforma. Ela é imutável, elas permanecem eternamente. Por quê? Porque quem fala é o próprio autor da vida. Quem fala é o próprio verbo vivo encarnado. Quem fala é aquele que rege e governa tudo e todas as coisas. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela não perece com o tempo, ela não se perde com o tempo, ela nem se transforma e nem fica para lá, ela é eterna. E ele mostra isso, ele quer mostrar esse contraste, que as palavras dos profetas, mesmo que os profetas haviam morrido, a palavra continua a mesma, ela não desapareceu. Por quê? Porque são palavras do próprio Deus, não são palavras de homens, não vêm do coração e nem da mente do homem, mas vêm do próprio Deus. Os profetas, eles sempre falavam sobre os termos de aliança, sobre as bênçãos de aliança, sobre quem Deus era para o seu povo. Eles sempre traziam essa realidade, resumindo tudo o que Deus exigia de Israel, do seu povo para com ele. Os estatutos eram exigências específicas da lei e lembram justamente os termos de Deuteronômio, aquele que eu já citei, peço que vocês vejam depois de Deuteronômio. Desde Êxodo, no entanto, cada geração, ele
quebra continuamente a lei, os mandamentos, a aliança com Deus. Especialmente Ezequiel, ele fala sobre isso. As palavras de Deus, ela entra em confronto com a rebeldia do coração humano. Por causa dessa rebeldia, traz a maldição em vez de a bênção. Então, aquilo que eles estavam vivendo e experimentando era justamente a maldição por quebra da aliança. E essa maldição, ela deveria ser extinta se caso os ouvintes de Zacarias aqui, no caso o povo, atendesse a esse chamado de arrependimento. Meus irmãos, está claro isso para vocês? Vocês estão compreendendo direitinho? Estou vendo que vocês estão dispersos aí no pensamento de vocês. Se não tiver, se tiver chato, diga, a gente muda aqui a dinâmica, eu boto vocês para falarem, eu boto vocês para lerem. Não é legal? Né? Aí assim vocês ficam mais... Mas, por favor, preste atenção. É a palavra de Deus. Não é porque eu estou falando, não. Eu acho que vocês já estão abusados de ouvir. Mas é a palavra de Deus. Tá bom? E nem toma isso como uma coisa ruim. Isso é uma coisa diferente? Não é. Por isso que a palavra de Deus ela é imutável. Olha, não é isso? Quanto tempo isso aconteceu? E como isso acontece nos dias de hoje? Por isso que a gente não deve desprezar a palavra de Deus. A gente não deve desprezar, porque o nosso coração é mau. Infelizmente, nós continuamos pecadores. Nós queremos estar em qualquer outro lugar, mas nós não queremos estar aqui. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quantos de nós aqui, sejam sinceros, não precisam me responder, mas sejam sinceros com você mesmo, porque Deus sabe, conhece todas as coisas. Quantos daqui queriam estar numa piscina, queriam estar numa praia, queriam estar assistindo o jogo, ou até em casa fazendo nada? Né? Trabalhei tanta semana, deixa eu ter meu dia de folga. Quanto de nós queremos estar nessa situação, né? Mas é um chamado de Deus para com seu povo. Conhecer na graça e no conhecimento do seu Deus. Porque estas são palavras de vida para o seu coração. Sabe por que palavras de vida? Porque talvez você esteja passando pela bonança. Aí a gente não dá muita importância. Mas quando a gente está passando pelo vale, pela sombra da morte, aí elas são essenciais. Para quê? Para afirmar o nosso coração em Deus. Para saber que a nossa terra, a nossa Canaã não é aqui. É na pátria com o nosso Deus. E isso nos firmar e nos trazer mais ainda à presença de Deus, para que nós possamos nos humilhar cada dia mais. Lembra da parábola do joio e do trigo? Qual a diferença do joio e do trigo? O joio, quando ele cresce igual ao trigo. São plantas semelhantes, são iguais. É tanto que, para você distinguir qual é qual, só quando você abre e vê que ele não produz fruto. O joio, ele não produz fruto, ele cresce. Só que uma diferença visível entre ambos é que o joio, ele cresce, ele fica em pé. O trigo, quando ele cresce, ele se curva. Estão sacando aí? Sacaram aí? Por isso, né? Porque quando vai junto. Né? Porque o joio, ele tem a sua raiz bem profunda. Olha, veja como a palavra de Deus é perfeita. A comparação, a analogia que o Senhor faz com essas coisas é perfeita. O joio, ele tem sua raiz funda. Ele está preso à terra. Ele está sedento pela terra. Então, ele necessita das coisas da terra. E à medida que ele vai crescendo, ele fica em pé. Ele tem a sua cerviz dura. Ele não se dobra. Ao contrário do trigo, ao contrário do trigo, as suas raízes, elas são superficiais, porque ela sabe que ela foi feita para ser colhida. Ela sabe que seu lugar não é aqui.
E à medida que ela vai crescendo, ela se curva cada vez mais por causa do peso dos seus frutos. E isso é uma analogia para o povo de Deus, porque reconhece que os frutos não são seus, porque toda a glória e toda boa dádiva vem do Senhor. Se eu tenho e ofereço alguma coisa, não é porque eu sou boa, é porque Deus nos concede tamanha graça. Então, esses frutos vão gerar no meu coração, sabe o quê? Reconhecimento de quem eu sou. Nada. Nada. Você vai dizer, já vai chorar de novo. Tenham paciência comigo, meus irmãos, porque eu estou chorando mesmo. Eu confesso a vocês que quando eu fui chamada para dar esse estudo, eu não me sentia apta para dar. E ainda não sou, tá? Não sou de jeito nenhum. Mas, sabe aquela insegurança que gera no seu coração? Eu disse, Senhor, logo Zacarias. O Apocalipse do Antigo Testamento. A gente não tem coragem de ler o Apocalipse do Novo, quanto mais do Antigo. E assim, não me sentia preparada. Haviam lutas externas, haviam lutas internas. Continuo não sendo preparada para nada. É tanto que vocês veem a minha fraqueza em relação a chorar, né? Gaguejo. E louvado seja Deus que assim seja, para que no meu coração não venha crescer nada do que lhe convém. Mas eu pude aprender e o Senhor tem me ensinado. À medida do estudo que vai avançando, à medida do estudo que eu vou fazendo em casa para poder passar, o Senhor tem me mostrado a sua soberania. E isso tem me firmado, isso tem me sustentado em momentos difíceis. Eu não preciso expor aqui. Mas Deus tem sido bom. Porque a sua palavra, o seu ser, o que Ele é tudo o que nós necessitamos. É tudo o que o seu povo precisa. Eu não preciso viver uma vida livre de atribulações, porque certamente o meu coração me enganaria dizendo que eu era perfeita demais. Eu não preciso viver uma vida e nem preciso mostrar algo que eu não sou, porque eu não tenho. Se vocês me veem aqui, é pela graça. É exclusivamente pela graça do Senhor que tem me sustentado. E eu estou falando isso para que você também se firme nessa realidade. O que eu e você necessitamos é único e exclusivamente do nosso Senhor. Eu não preciso passar por esta vida na bonança, mas que eu passe na tribulação sabendo que eu tenho meu Deus comigo. Sabendo que Ele está comigo. Então, as atribulações doerão, mas eu saberei quem está comigo. E eu saberei que no fim de tudo, as minhas lágrimas serão enxugadas. Toda dor será dissipada, porque eu estarei diante do meu Deus. Porque eu estarei diante do amor real. Então, quando a gente fala, eu falo a gente porque
Deus me permite ter a oportunidade de ensinar, como também permite a outros, como também os ministros da palavra de Deus. Quando a gente, isso eu falo englobando, porque a gente tem esse papel. E quando a gente exorta, quando a gente chama, fica repetitivo. Ah, lá vem um santarrão, lá vem... Não, olhe, não é fácil, eu não estou aqui romantizando a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, eu não estou romantizando, porque a gente sabe que dói, que aperta. Por quê? Porque quebra o nosso coração, quebra a nossa cerviz, nos faz ser humilhados. Quem aqui quer ser humilhado? Ninguém. Por isso que dói, por isso que é pesaroso. E eu não estou aqui para dizer a você, vá, que é bom, mas dói. Dói essa vontade de Deus ser realizada por meio das nossas vidas. Por quê? Porque quebra o nosso orgulho, quebra a nossa cerviz, quebra a dureza do nosso coração. E isso é bom. É bom por quê? Porque Deus exorta a quem Ele ama. Se Deus faz doer, renda graças e bendiga o seu santo nome, porque Ele quer transformar você na imagem e semelhança do seu Filho. Veja que glória, que graça maravilhosa é essa. Ele não quer que você seja igual ao mundo, Ele não quer que você seja igual ao que você era, mas Ele quer lhe transformar a imagem e semelhança do seu Filho. Porque é o varão perfeito, o varão medida que Deus estipulou, determinou para o seu povo. Ele, somente Ele. Então vai doer, vai, porque desde o princípio a gente vê que o nosso coração é mau. Nós somos pecadores, nós vivíamos distante do Senhor, éramos alheios ao seu amor e à sua verdade, éramos arrogantes, queríamos somente as bênçãos, mas nós não queríamos compartilhar do amor, da comunhão com o Senhor. E ainda não queremos. Então, cai aqui toda arrogância, cai aqui toda jactância, porque se estamos aqui, é pela graça do Senhor que nos chamou. Se estamos aqui, perseveramos até aqui, é porque o Senhor proveu tudo que nós necessitamos. E se estamos aqui aprendendo a palavra que foi escrita há mais de 2.000 anos, há mais de 3.000 anos atrás, ela continua sendo relevante para o seu povo. Por quê? Porque é a expressão daquilo que Deus quer para o seu povo. Deus quer um povo humilde, quebrantado, cheio do seu Espírito e diante da sua presença. Aí sim, quando nós estivermos assim, receberemos das bênçãos inefáveis do Senhor. E essas bênçãos inefáveis, eu não estou dizendo, e nem a palavra garante, diz isso, que são riqueza, que é saúde transbordando. A gente deseja isso. Mas a nossa herança está no céu. A nossa terra prometida está no céu. O nosso tesouro está no céu. Por que ele está no céu? Porque é lá que o Senhor habita. É lá onde ele está. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Aí ele vai responder que sim. Ora, mas antes ele disse que o povo foi levado para o exílio, foi castigado porque não atenderam. E como agora ele diz que atenderam? Veja que ele diz, onde é que estão os vossos pais? Mortos ou foram levados cativos? Quando isso aconteceu, foi que o povo então entendeu que as palavras que Deus havia anunciado por meio dos profetas era verdade. Por quê? O povo foi por causa da arrogância. O povo foi por causa do coração duro, que não ouviu a voz de Deus e nem atentou e nem se converteu. Então, como punição, foram levados cativos. Até então, não vou não, porque eu sou o povo da aliança. Eu não vou não, isso que você está dizendo aí é mentira, porque Deus é o Deus de Israel. Ele não vai permitir que mal nenhum sobrevenha sobre o seu povo. E Deus falando, e o povo arrogante, e o povo soberbo. Aí, quando foram que eles acreditaram? Quando o mal veio. Quando o castigo veio. Então,
as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi, que eu falei aos meus servos, que eles falaram a vocês, não alcançaram os vossos pais? Alcançaram sim, quando eles morreram e quando foram levados cativos. Por quê? Porque viram que Deus havia falado e eles não atentaram. Aí o que eles vão dizer? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. O povo só reconheceu que a palavra proferida pelos profetas era verdade, era de Deus, quando o castigo veio. Então eles creram. Então a exortação, o chamado ao arrependimento aqui, que Deus fez ao seu povo e faz a nós nos dias de hoje, é: se convertam. Se arrependam, venham para mim, voltem-se para mim, não confiem nos seus atos, não confiem nas obras de suas mãos, não confiem que por vocês virem uma vez na semana, ou virem todos os cultos, ou estarem fazendo alguma coisa, isso levará vocês para perto de mim. Porque não é o lugar, é o seu coração. Eu não quero obras, eu quero um relacionamento, eu quero intimidade. Eu quero que vocês me conheçam assim como eu conheço vocês. E quando vocês me conhecerem, vocês provarão de mim. Vocês provarão de mim e saberão quem eu sou. Não porque falaram, mas porque vocês me viram. Porque o meu povo me viu, porque o meu povo me conhece, porque o meu povo ouve e atende ao meu chamado. Esse é o chamado ao arrependimento. Não sejam como os vossos pais, não sejam como vocês eram antes, não sejam como alguém testemunha diferente de Deus na vida de vocês. Não sejam, para que não sobrevenha o mesmo mal que veio sobre eles, venha até vocês. Porque a minha ira, ela é real. Entendam que se Deus repreende e a ira dele vem até sobre o seu povo, imagina para quem não tem. Imagina como será a ira de Deus, como é a ira de Deus para aqueles que não temem, para aqueles que não amam. Este é o chamado. Esta é a exortação que o Senhor faz ao seu povo e a nós também. Amém. Amém. Concluímos a primeira parte, o que seria uma introdução, tá certo, do livro. Concluímos essa parte. É um chamado ao arrependimento. Vocês percebem isso claramente? Percebemos isso claramente. Perdi aqui. Agora nós vamos para a segunda parte do primeiro bloco do livro. Entenderam? Segunda parte do primeiro bloco do livro, que são as 8 visões e os oráculos que eles representam. Essas vão do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 8, versículo 15, tá certo? Antes de a gente começar, eu queria só fazer uma pequena introdução. Eu já falei isso com vocês anteriormente, mas eu só queria destacar porque há alguns pontos que nós precisamos entender aqui. Esse registro dessas visões, eles vão formar os 6 primeiros capítulos do livro de Zacarias. Ele recebeu essas 8 visões em uma única noite. Ou seja, as visões, elas são contínuas. Não é que ele recebeu uma visão numa noite, uma segunda visão noutra noite, e a quarta depois há 6 anos. Não. Foram em uma única noite e essas revelações, elas são contínuas, são visões contínuas. E como toda a palavra de Deus, ela tem um propósito específico. Tá certo? E qual é o propósito dessas visões? É encorajar o povo que estava pobre, né? Desanimado, estavam cercados de inimigos de todo tipo, de toda qualidade, a cobrarem o ânimo e reconstruírem o templo. Esse é o foco principal, esse é o objetivo dessas visões. Por que eu estou fazendo essa introdução disso aí que a gente já fez? É porque, lembram que de Zacarias, ele é um livro apocalíptico, ele tem essa característica apocalíptica. Então, dentro dessa característica apocalíptica, as visões, elas fazem parte.
Tá certo? E essas visões são visões que acontecem manifestando algo assim diferente da nossa realidade, e essas visões é uma representação daquilo que acontece no mundo espiritual. Tá certo? Essas visões aqui, tanto essa como a que a gente vê lá em Apocalipse, como a gente vê lá em Daniel, visões, ele tem esse papel de mostrar o que acontece no mundo espiritual, aquele que nós não conseguimos enxergar. Por isso que quando a gente lê, a gente acha muito estranho, a gente vê coisas que a gente não compreende, mas porque isso tem relação com as coisas lá do alto. São atos espirituais, tá? Então, elas têm um propósito. Assim como Zacarias, essas visões, esses relatos apocalípticos, eles têm uma visão de encorajar, de animar o povo, certo? O mesmo acontece com as visões lá de Apocalipse de João. João, ele tem visões. Logo nos primeiros capítulos, assim como aqui no livro de Zacarias. Ele apresenta visões. Mas diferente daqui, as visões lá do Apocalipse, ela tem um papel principal. E qual é o papel principal? Mostrar o anticristo? Não. Mostrar como vai ser o fim do mundo? Mostra, mas não é o foco dela, não. E qual é o papel principal das visões em Apocalipse de João? Mostrar a uma igreja fraca e perseguida o final. O Senhor reina soberano sobre todas as coisas. A mesma visão que Deus quer trazer a Zacarias para o seu povo é a mesma visão que Deus dá à sua igreja lá em Apocalipse. Deus reinando soberano sobre todas as coisas. Olha que maravilha. Então, quando a gente lê esse tipo de literatura, tanto aqui em Zacarias como Apocalipse, a gente tem que ter esse foco. Eles querem animar um povo perseguido. Eles querem animar, eles querem fortalecer, eles querem encorajar um povo que sofre aflições. Aqui, as aflições tanto econômicas como por perseguição, e por eles ainda voltarem como servos, não como povo livre. E lá em Apocalipse, mostrar à igreja que ela pode passar pela tribulação, pela dor, pelo que for, mas o Senhor reina soberano sobre todas as coisas. O Senhor continua no seu alto e sublime trono. Levanta, sobe nação, rei, imperador, o que for, mas o Senhor reina soberano sobre todas as coisas. E no final, teremos a nossa recompensa. É isso que mostra, é esse o papel principal, tá? Então, diante disso, as visões, elas formam uma unidade e elas devem ser entendidas como um todo. São 8 visões? São. Mas uma complementa a outra. Todas estão interligadas. Elas não falam de assuntos diversos nem diferentes. É 8 visões, mas ela tem um tema central, ela tem uma unidade e ela quer mostrar uma coisa só. Tá certo? Alguma dúvida? As visões, elas vão seguir um padrão determinado. À medida que a gente for lendo, a gente vai ver isso, tá? Mas primeiro, Zacarias, ele vai descrever o que vê. Ele tem uma visão e ele faz uma descrição daquilo que ele viu, tá? Em seguida, ele pergunta ao mensageiro celeste o que essa visão significa. Tem um anjo, recebe a visão e tem um anjo ao seu lado. Aí esse anjo é que vai dando a interpretação a ele acerca da visão. Apenas no quarta visão é que nós não vemos ele perguntando o significado. Apenas na quarta visão, mas nas demais todas nós temos. Em seguida, ele vai receber a interpretação do mensageiro celeste e vai copiar. Tá certo? Esse é o padrão que as visões se apresentam. Há uma descrição da visão, ele pergunta ao anjo o que significa aquilo e ele descreve. Tá? Não fica só para ele. Ele vai e descreve o que foi que aconteceu. Essas visões, elas são determinadas, elas são ordenadas num padrão criástico. Eu vou falar isso aqui, tá certo? Porque é importante para a gente compreender alguns pontos. Dentro da literatura da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, alguns estudiosos, eles vão
Eles vão usar desse tipo de padrão para escrever os textos. E por que é importante eu falar nisso aqui? Eu não disse a vocês que as visões são outras, mas elas apresentam a unidade, certo? Como é que a gente entende isso? Entende justamente por esse tipo de expressão da literatura aqui. Como o texto é escrito no original, tá certo? Por quê? Porque é importante detalhar isso. A gente sabe que quando a gente traduz uma linguagem para outra, às vezes o sentido se perde. Uma palavra a gente não consegue encontrar no nosso vocabulário, uma palavra que se encontre no vocabulário de uma outra língua. Isso se perde. Isso é um pouco comum com relação a isso. Quando a gente traduz, às vezes não encontramos palavras, e as palavras, às vezes, que são colocadas, não representam o sentido real do texto. E o que é que isso representa? O que seria um quiasma ou um padrão quiástico? Ela tem esse nome porque ela deriva da palavra grega, da letra grega chi, que seria o x para a representação do x para nós. Não é que seja igual, mas era o do chi, tá? Uma letra grega que, justamente, se você prestar atenção em como ela se comporta, a estrutura do texto, ela vai para o centro. Ela começa e ela vai seguindo para um ponto central. E depois ela abre de novo. Semelhantemente à figura do X. Tá certo? A representação do X. Está claro isso? Não? Se não tiver, a gente passa. Não tem problema. Está claro isso para vocês? Pode dizer, gente. Não tem medo, não. Está claro isso? Vou tentar simplificar. Dentro da estrutura do texto, em alguns textos da Bíblia, tá certo? Nós vemos esse tipo de estrutura. Aí, esse tipo de estrutura, ela é interessante porque vai mostrar o sentido real do texto, tá certo? Tanto no original, como nós não temos isso na Bíblia, mas a gente traz isso, por quê? Porque mostra o sentido do texto. Esse tipo de estrutura quiástica, eles caminham para um ponto central, que é justamente esse C aqui, tá certo? O estudo, ele vai levando para um tema principal. E qual é o tema principal dessas 8 visões? Eles são unificados, eles têm o mesmo propósito. Caminham para dar detalhes de um ponto específico. Quais são os pontos específicos? Aqui, no caso, são as lideranças. Lembram que Zacarias é levantado para animar o povo na reconstrução do templo? Né? O propósito dele aqui, um dos propósitos dele aqui. Quem são os responsáveis por guiar o povo nessa empreitada? Vocês viram isso com Ageu. Zorobabel, lá vai com Zedequias, Zorobabel e Josué. Zorobabel foi o governador, ele era o representante da estrutura política, e Josué era o sumo sacerdote, era o representante da religião, né? Do sacerdócio. Eu vou passar isso que vocês não entenderam, não. Mas vocês ficam aí com essa ideia. Essa estrutura, ela é real e presente dentro da literatura da Bíblia. Se você faz um estudo mais minucioso acerca disso, você vai ver isso. Tá certo? Aí, qual o propósito? Por que eu trouxe isso? Não é para confundir a cabeça de vocês, mas para que vocês entendam que ela tem um propósito. Porque é da própria estrutura do texto isso. Essas visões, ela tem um propósito principal. Reanimar o povo na reconstrução. E ele vai chamar essas visões, elas vão ter um papel importante na vida dos líderes que foram levantados, que são quem? Zorobabel e Josué. Então, essas visões, elas caminham para esses dois. Certo? Entendido agora? Tivesse falado isso antes, né? Mas a ideia é essa. Essa estrutura leva para um ponto principal. A gente vê essa estrutura assim na literatura da Arca, do dilúvio, é apresentada essa estrutura do texto, como a Torre de Babel também, é apresentada essa estrutura de texto. Todas apontam para um ponto. No dilúvio, o ponto principal, o centro da mensagem é que Deus lembrou de Noé e de sua família.
Na Torre de Babel, a mensagem, o ponto principal é lembrar que Deus desceu à terra. Tá? Sempre tem um propósito principal. E é isso que o tipo de literatura apresenta. Não vou perguntar de novo se não entendeu, senão eu vou ficar triste aqui, porque ninguém entendeu. Tá? Então, vamos interpretar a primeira visão. No 24º dia do mês, 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado no cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras, que haviam num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra quais estás indignado já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém, por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então, já de primeiro aqui, o que nós podemos interpretar? O tempo da visão. Veja que no capítulo 1, versículo 1, a palavra veio a Zacarias no 8º mês do 2º ano. Isso representaria o mês de outubro, novembro, certo? Para nós, no nosso calendário. Porque o calendário judaico é totalmente diferente do nosso. Dentro do calendário judaico, esse 8º mês representaria para nós, para o nosso tempo, o período de outubro, novembro. Aqui no versículo 7, nós temos o próprio Zacarias dizendo que a mensagem, a palavra veio novamente, agora como uma visão para ele, no 4º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate. 10º é o 11, tá certo? Que é o mês de Sebate. Esse é o nome do mês para o judaísmo. Esse mês representaria para nós o período de janeiro, fevereiro. Tá certo? Então, essas visões vieram até Zacarias 3 meses após da primeira visão que é dada no capítulo, nos versículos 1 a 6. Essas visões são dadas a Zacarias 3 meses depois. Tá certo? Depois desse tempo é que veio essas visões. O que nós podemos destacar aqui dessa primeira visão? Essa primeira visão ela é importante. Tá? Ela é importante para a gente compreender o restante. O que é que tem aqui nessa primeira visão? Que nós podemos interpretar daqui? O lugar e os personagens que nele se encontram. Nós destacamos 4. Nós podemos ver 4. Um homem sentado no cavalo, montado no cavalo. Ele está onde? Entre as murteiras. E essas murteiras estavam aonde? Num vale profundo. E o que mais temos daqui? Atrás desse homem sentado no cavalo vermelho, haviam outros cavalos de outras cores. Cavalos vermelhos, cavalos baios e cavalos brancos. Baio é aquela mistura do amarelo,
do vermelho amarronzado, tipo uma cor de avelã. Ele é um vermelho amarronzado, tá? Existem os vermelhos, existem os baios e existem os brancos. Isso tem algum significado? Tem. Não tudo, mas alguma coisa que a gente tem que interpretar. E temos também a mensagem central. Por causa do tempo, a gente não vai entrar na mensagem central, tá? Mas eu só gostaria de adiantar para vocês o quê? O homem sobre o cavalo a gente vai falar mais na frente, tá certo? Mas esse vale escuro seria o vale do Cídron. Não ficou bom para vocês? Ficou? Está muito escuro para mim aqui. Vou ver se na próxima semana eu trago outra imagem. Mas aqui, esse vale do Cídron é o vale que se encontra depois dos muros de Jerusalém. Lógico que naquela época os muros haviam sido destruídos. Eles não existiam. Mas é o vale. Esse número 4, dão para ver alguma coisa? Não? Depois eu trago melhor. Esse número 4 aqui é justamente esse vale. É um vale profundo. Vale profundo. Então, ele é assim, ó. Certo? Cídron, no hebraico, significa escuro. Então, é um lugar escuro. E nesse vale era comum a manifestação, a presença de murteiras. Essas murteiras são árvores abundantes nessa região, no Vale do Cídron, verdes, e os seus galhos eram utilizados frequentemente para a celebração da festa dos tabernáculos. Tá certo? Detalho isso semana que vem e prometo trazer uma foto mais clara para vocês. Mas aqui é só para representar que esse vale do Cídron, esse vale escuro que é relatado aqui na visão, ele era real, próximo, dentro de Jerusalém, dentro do território de Judá, dentro do território do povo de Israel. Era um vale conhecido e, na foto não vê, mas logo após o vale tem o Monte das Oliveiras. Aquele monte onde o Senhor Jesus frequentemente estava em oração, ia para orar. Certo? Meus irmãos, alguma dúvida até aqui? Semana que vem eu trago uma foto melhor para a gente poder interpretar melhor esse vale, tá certo? E a gente continua com a visão. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que tudo o que foi ministrado nesta manhã, que Deus possa enriquecer ainda mais a vida de vocês, possa ensinar, exortar, arguir, educar naquilo que for necessário na vida de cada um, pois Deus sabe e conhece o que é necessário para a vida do seu povo. Que o Senhor possa nos ajudar, que semana que vem possamos estar aqui mais uma vez para aprender da sua palavra e que tudo seja para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém?